Pessoal, dei uma cortada aqui porque eu precisei mudar de celular, tinha acabado a memória. Primeiro eu engasguei para falar hieroglíficas, tá? Não é hierográficas. A escrita dos hieróglifos pelos egípcios era a escrita hieroglífica. Pois bem, eu parei tratando do que representou o surgimento do telégrafo para os meios de comunicação impresso, né? E vamos entrar aqui na trajetória da imprensa no Brasil, porque esse é um processo que foi completamente diferente do processo europeu. Quando aconteceram as revoluções liberais ali no final do século XVIII, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, existia já uma imprensa bem assentada nesses países. Então, vamos esquecer um pouco isso agora e tratar do que foi o caso brasileiro. Primeiro que era proibido imprimir livros e jornais no Brasil, certo? Até 1808, a imprensa no Brasil se restringia a algumas experiências que foram feitas no período da Inconfidência Mineira, onde houve, por exemplo, a apreensão de equipamentos de impressão, porque os inconfidentes faziam traduções em português da Constituição dos Estados Unidos, da obra do Tocqueville, etc. O mais famoso desse período, tradutor, né, foi o Cláudio Manuel da Costa. Mas registrar que é só a partir de 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, a chegada da família real portuguesa ao Brasil, que começa a trajetória daquilo que o professor Nelson Werneck Sodré chamou na obra dele de imprensa colonial. Né? Por que colonial? Porque o Brasil formalmente ainda é uma colônia. Né? Ele vai se tornar metrópole de um Reino Unido depois. Em 1808, circularam aqui no Rio de Janeiro dois jornais. O primeiro desses jornais é a Gazeta do Rio de Janeiro. A Gazeta do Rio de Janeiro era editada pelo Frei Tibúrcio e circulava na cidade e era uma cópia da Gazeta de Lisboa. A Gazeta de Lisboa naquela época era uma espécie de diário oficial da coroa portuguesa. Esse jornal ele era puramente informativo, tá? Os atos do príncipe regente saíam lá, existia uma pequena seção de classificados, mas a grosso modo era um grande diário oficial. Por isso que o Nelson Werneck Sodré vai vincular a Gazeta do Rio de Janeiro a uma espécie de fase pré-capitalista da imprensa, porque existe essa divisão histórica que vai colocar como imprensa da colonial, né, a imprensa do Brasil colonial, mas ao mesmo tempo numa amplitude que nos leva a classificar os jornais mundo afora, a Gazeta do Rio de Janeiro pertence a esse período de uma imprensa pré-capitalista que é pura e simplesmente noticiosa, onde você não vê o interesse muito claro de quem está por trás daquela publicação. Esse interesse claro nós observamos numa mesma publicação, quer dizer, ou melhor, numa mesma publicação não, numa publicação naquele mesmo período, que é o Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense era editado pelo Hipólito José da Costa. Esse cidadão vivia em Londres e era um interessado na independência do Brasil. Né? Então ele difundia ideias liberais, ideias de emancipação do Brasil, via Correio Brasiliense. Esse jornal, ele naturalmente que vinha parar aqui no Rio de Janeiro por navio, e era um calhamaço de muitas páginas que está hoje disponível na Biblioteca Nacional, mas é um jornal que primeiro tem uma divisão de editorias, né? Então existe ali uma seção destinada à cultura, existe uma seção mais noticiosa, normalmente notícias do que acontecia nas coroas da Europa, e principalmente o que tem de mais sorte no Correio Brasiliense é a mão do Hipólito José da Costa. Né? Você vê claramente que tipo de opinião o editor daquele jornal estava preocupado em apresentar nas páginas do Correio Brasiliense. Então tem uma linha ideológica muito clara. Por isso que o Correio Brasiliense ele pertence a uma imprensa mais panfletária, mais engajada, que é aquilo que a gente vai chamar de fase literária da imprensa. Esses dois jornais eles surgem ao mesmo tempo, ali no ano de 1808, tem propósitos bastante diferentes. E eles dois acabaram na mesma época, né? Eles vão acabar juntos ali em 1822 por conta da independência do Brasil. A Gazeta do Rio de Janeiro, quando termina a Guerra de Independência, perde a razão de ser, e o Hipólito José da Costa assumidamente diz, estou acabando com o Correio Brasiliense porque eu criei esse jornal para defender a independência do Brasil, ela aconteceu, então o jornal perdeu a razão de ser.
A grande febre da imprensa brasileira vai acontecer no período da campanha da nossa independência. Então, surgem ali, tanto durante a campanha da independência quanto no primeiro reinado, jornais e mais jornais, né? Eu posso destacar vários grandes jornalistas desse período, como, por exemplo, o Líbero Badaró, o próprio José Bonifácio, que vivia aqui na ilha de Paquetá e que era um grande articulista, apresentava as posições dele não só das tribunas do Congresso, mas também nas páginas dos jornais. Todos eles apresentavam as suas opiniões nesse período marcadamente panfletário que vai ser iniciado a partir da campanha pela independência do Brasil. Os jornais se espraiaram pelo país naquela ocasião. Eu até teorizei sobre isso em sala de aula, que eu devia isso a dois fatores. O primeiro foi o fim da censura prévia, ali no finalzinho do período joanino, em 1821. O segundo foi que, ao contrário do que muita gente pensa, houve uma guerra de independência no Brasil, com um trânsito de tropas. E essa ida e vinda de soldados levava o jornal enquanto ideia aos rincões do Brasil. Então, o cara que era baiano e que ia parar no norte durante a Guerra de Independência para garantir o controle por brasileiros das bases que existiam, vamos supor, no Pará, né, que já era uma província mais ou menos assentada naquela época, esses baianos levavam, lá no Rio tem jornal, faça um jornal aqui. Os jornais brasileiros mais antigos datam da campanha da independência, o Correio Brasiliense, do Hipólito José da Costa, de 1808. E ele vai ainda vivenciar esse período da campanha da independência antes da independência se consumar. Mas os que chegaram até os nossos dias, que são o Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio aqui do Rio, o Diário de Pernambuco do Recife, eles surgem ali no primeiro reinado e circulam até os nossos dias, né? O Jornal do Comércio deixou de circular 3 anos atrás, o Diário de Pernambuco ainda está aí presente. Então, esse período de desenvolvimento da imprensa no Brasil, a imprensa do Império, é um período muito rico, né? Porque surgem as revistas ilustradas, o telégrafo faz com que as grandes coberturas cheguem à imprensa brasileira. Então, Guerra de Secessão nos Estados Unidos é noticiada fartamente nos jornais, outros eventos históricos da mesma maneira. Grandes coberturas, a ida do José do Patrocínio, num jornal chamado Gazeta de Notícias, ao Ceará, para cobrir a seca e registrar a vida, a penúria dos flagelados da seca, que foram inclusive fotografados. Surgimento de revistas ilustradas, a própria revista ilustrada com esse nome, que foi a primeira delas, e aí eu destaco o papel do Ângelo D'Agostini como o primeiro grande cartunista, não brasileiro, porque ele era italiano, mas radicado no Brasil, né? Como um pioneiro e que vai chegar até o século XX como fundador de O Tico Tico. E registrar também que o Agostini ele vai dar o start para que surja uma geração fantástica de caricaturistas no nosso país, né? Então eu mostrei para vocês a obra do Calixto, mostrei a obra da Nair de Tefé, que foi quem introduziu o nanquim na imprensa brasileira e foi provavelmente, que eu saiba, a primeira mulher a trabalhar em redação. Ela fazia caricaturas para o Malho, fazia para a revista Fonfon também, ali no iniciozinho do século passado. É um processo de desenvolvimento muito rico, né, e que vai levar os jornais e as revistas ao patamar de veículos, na verdade são meios de comunicação, mas os diferentes títulos são veículos que vão sendo espraiados por todo o Brasil. E registrar para vocês algo muito interessante, que é o início do processo de segmentação. Eu falei aqui agora há pouco do Tico Tico. O Tico Tico era um jornal infantil, né? Ele se auto-intitulava jornal, mas na verdade era uma revista semanal. E além deles eu apresentei vários, eu mostrei o 1º de Maio, que era do jornalismo sindical, eu mostrei o Evangelho, que era um jornal gospel do início do século XX, que circulava em Maceió, no público evangélico da época. Mostrei o Tico Tico, eu já falei, né? Mostrei o Esporte Ilustrado, que era uma revista esportiva, e até mesmo o Rio Nu, que foi a bisavó da revista Playboy e que circulava com textinhos eróticos e às vezes com fotos, para os padrões de hoje, muito ingênuas de mulheres peladas na sua capa.